Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais um testemunho que edifica. E nossa convidada de hoje é a irmã Rejane, que veio testemunhar tudo que Deus fez na vida. Tudo não, né? Um pouquinho que Deus fez na vida dela, porque não vai dar tempo. Mas foi grandes coisas. E eu gostaria que você compartilhasse esse testemunho, se inscrevesse no canal, nos ajudasse a edificar vidas. Com certeza tem pessoas que vai gostar de ouvir o testemunho da irmã Rejane. Então fique conosco até o final. Irmã Rejane, agora é com você. Fique à vontade aqui e já quero te agradecer de aceitar o nosso convite de estar aqui testemunhando o que Deus fez na sua vida. Paz do Senhor, irmã Ivone. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, Amém. de estar aqui contando um pouquinho do que Deus fez na minha vida desde o nascimento. Então, eu sou Rejane, casada com Cleverton, diácono da nossa igreja, e sou mãe da Rebeca, do Lucas, a Rebeca de 16, o Lucas de 7 anos. E estou no nosso ministério, né, há bastante tempo, desde que eu nasci, e quero contar um pouquinho para vocês do que Deus fez na minha vida. Eu sou natural da cidade de Nova Aurora, no interior do Paraná. Então, nasci nessa cidade, me criei nessa cidade até os meus 17 anos. E lá em Nova Aurora, nós morávamos assim, ali na cidade, né, não muito próximo à igreja, mas estávamos sempre à igreja, com aquela rotina, né, de irmos e voltarmos para a igreja a pé, aquela rotina gostosa de família, né? Os meus pais, o meu pai é mineiro, de Malacaxeta, Minas Gerais, e a minha mãe também mineira, de Aimorés, Minas Gerais. Então se encontraram ali naquela pequena cidade, se casaram e formaram uma linda família. Nós somos em 5 irmãos, eu sou a 4ª filha desses 5 irmãos. E éramos bem felizes, né? Vamos dizer assim, Verdade. somos ainda, graças a Deus, dentro da nossa possibilidade, uma família muito humilde, mas o Senhor sempre nos abençoou, nos amparou muito. A minha mãe já se converteu pequena, então eu nasci num lar evangélico. O meu pai, eu não tenho certeza a idade com que ele se converteu, mas ele também era obreiro da casa, era presbítero, a 2ª pessoa do pastor naquela cidade. E os meus pais se casaram, tiveram, como eu falei, 5 filhos, né? Mas é uma vida de milagre, sabe? A vida do meu pai, da minha mãe, o testemunho deles é extenso, muito milagre Deus fez na minha casa. E é nisso que eu quero focar nesta tarde, sabe? Nos milagres que Deus fez na minha família. Mas vou falar do meu, né? Da minha vida, do meu milagre. Temos milagres da minha irmã mais velha, do meu irmão, mas eu quero hoje falar do meu milagre, daquilo que Deus fez na minha vida. Então, a minha mãe teve uma gestação muito difícil quando engravidou de mim. Antes de mim, ela sofreu um aborto espontâneo de 4 meses. Então, um bebê de 4 meses. Então, ela já vinha de uma situação um pouco fragilizada, né? A saúde dela um pouco abalada, e ela engravidou de mim. Então ela sofreu muito na gestação, não podia se deitar, né? Ela tinha uma poltrona, até conversei esses dias com a minha tia para ela me esclarecer bem certinho, e ela falando que a minha mãe tinha uma poltrona que ficava no canto lá, e ela, naquela poltrona, ela ficava sentada noite e dia, né? Não podia fazer esforço, ela tinha uma asma, um bronquite muito severo. Então ela não podia se alimentar direito. Me lembro que ela me contava que ela podia comer apenas batatas. Então ela era o que ela se alimentava, sabe? E ela não podia fazer esforço físico e tal. Então naquele período de gestação ela foi praticamente desenganada pelo médico da cidade, sabe? Porque ela não tinha fôlego para seguir com aquela gestação, e ele temia que ela não suportasse o parto, nem ela, nem eu, né? A situação dela se agravou muito, então ela não tinha nenhuma segurança de que aquele parto daria certo. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Chegou o dia do parto, e esse médico já tinha dito a ela que não ganhasse essa criança em casa, porque minha mãe costumava ganhar os filhos em casa.
Parteira. Parteira, eu chamava parteira e ganhava em casa. Ela preparava tudo ali, o lugar que ela ia ganhar o neném, e ali ela resolvia tudo, né? Ela era muito proativa, minha mãe, muito disposta, então ela já resolvia tudo. Mas dessa vez o médico pediu por favor a ela e meu pai que não fizessem isso, que seria uma loucura. Mas ela preparou tudo certinho, irmã Ivone, mandou chamar a parteira, e ali ela orou muito a Deus, e a minha tia conta que ela ficou num quarto, a minha mãe preparou o lugar na sala, onde era o lugar melhor, assim, que ela achou para fazer aquilo, e o meu pai no outro quarto orando ali, e que foi dando a hora, ela mandou chamar a parteira, e o parto foi um parto difícil, mas ela sempre me contava que ela me pariu, deu à luz, falando em línguas estranhas, Que lindo. falando em mistério com Deus. Ela sentiu muito a presença do Senhor naquele momento, me tirando do ventre dela, sabe? E fazendo ali com que aquele momento, que pudesse ser trágico, fosse um testemunho para hoje, né? E para a vida dela toda, onde ela passou, ela sempre contava, né? Os testemunhos do que Deus fez na vida dela. Então o Senhor veio, eu vim dessa forma tão linda, tão preciosa. Ali em seguida meu pai já chamou os obreiros, eles já fizeram uma oração, já me apresentaram ao Senhor, tamanho foi o milagre, né? A parteira achava aquilo uma loucura, fazer aquele parto ali, não queria fazer, mas Deus transformou aquele cenário de trágico num cenário lindo, né? Eu vim perfeita, sem nenhum problema respiratório. Nada, nada, nada. O Senhor não permitiu com que eu passasse pelo que a minha mãe passou, né? Sem sequelas. Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. E passam-se os anos, e quando eu tinha 4 anos de idade, o meu pai veio a falecer. Eu era bem jovem ainda, nós tínhamos ali em casa, a minha irmã mais velha tinha 13 anos, daí aquela escadinha, né? Eu com meu irmão com 10, para 11, o outro com 9, eu com 4, e a minha irmã mais nova com 7 meses. E Deus tinha avisado na igreja que ele ia recolher uma rosa. Né? O Senhor sempre avisa os seus, né? Ele não faz nada sem comunicar aos seus santos. E ele havia avisado na igreja que ele recolheria uma rosa muito preciosa, que a igreja choraria muito. E naquele dia, na manhã daquele domingo, as Santas Ceias eram feitas no domingo à tarde, a irmã Ivone deve lembrar, né? Lembro. Domingo, 1h era feita a Santa Ceia do Senhor. Então, naquele domingo, a minha mãe contava que o meu pai pediu que ela fizesse a comida que ele mais gostava. E ela fez assim conforme ele pediu, ele se alimentou e disse assim para ela: hoje eu vou na frente e você vai atrás, mas hoje você não leva todas as crianças. E o meu pai não costumava deixar nenhum filho em casa. Ele ia com a família toda para a igreja. E disse assim para minha mãe: hoje você só vai levar a Rejane. E a minha mãe falou: meu Deus, mas o que está acontecendo com o Toninho? Ele não está bem. A minha tia chegou lá logo em seguida e ela contou que meu pai havia feito esse pedido. E a minha tia falou: faça o que ele pediu, eu fico aqui com as crianças e você vai só com a Rejane. E a minha mãe se arrumou, me arrumou e nós fomos. E para nossa surpresa, irmã Ivone, quando nós chegamos lá, o culto correu normalmente, o meu pai era o ministrante daquela tarde. Ele pregaria a palavra do Senhor. E ele pregou aquela palavra, né, muito linda, e ele disse assim: oxalá que eu e você estivéssemos preparados para encontrar com Jesus agora. Eu não sei se essa Santa Ceia será celebrada. Quem sabe o Senhor vai nos chamar agora. E ele despediu da igreja, entregou o microfone, sentou na cadeirinha dele. E a minha mãe conta que ele puxou o lenço do bolso. Eu estava sentado bem na frente, naqueles bancos da frente onde sentavam as crianças, né? E a minha mãe no coral, na lateral. E a minha mãe disse que ele olhava muito para mim, chorava muito, secava as lágrimas. Eu olhava para ela, chorava muito e secava as lágrimas. Ela disse que ele chorou muito, copiosamente. E levantou daquela cadeira, desceu ao banheiro. Desceu ao banheiro e não voltava. E o meu pai gostava muito de cantar no coral. E o coral já ia ser chamado para cantar e a minha mãe se incomodou.
né? Ele não falta no louvor do coral, o que está acontecendo? Já desceu atrás. Quando ela desceu atrás, uma irmã já vinha vindo do banheiro e falou: olha, irmã Amélia, eu ouvi um gemido muito forte no banheiro dos homens. Aí minha mãe já entendeu que era ele, porque estava demorando muito. Em seguida, irmã Ivone, para encurtar a história, eu me lembro como se fosse hoje, eu só tinha 4 anos, né? Mas essa imagem ficou na minha memória. A nossa igreja tinha na porta dos fundos uma escadinha e um parapeito na porta. E eu parei naquele parapeito só com a minha cabecinha encostando no cimento, que eu era muito pequena, né? E vi quando aqueles irmãos, os obreiros já tinham descido, eu vi quando aqueles 9 obreiros saíram de dentro do banheiro com meu pai carregado. Meu pai era um homem forte, alto, bem forte, pesado. Aqueles 9 homens saíram daquele banheiro com meu pai esticado nos braços e colocaram num carro e foram para o hospital. Ali eu fiquei meio paralisada, né? Então até que a minha tia veio, me tirou dali, enfim, o Espírito Santo dizia assim para minha mãe: não peça vida, não peça vida para ele, eu sei o que estou fazendo. E a minha mãe me contava que os lábios dela cerraram, ela não podia pedir vida. Ela dizia que ainda que o coração dela ardesse, o medo da realidade dela, ficar viúva ali naquele momento com tantos filhos pequenos, ela não podia pedir vida. O Senhor não deixava. E, enfim, a Santa Ceia não foi celebrada. Foi tirada aquela mesa de ceia e o caixão do meu pai foi colocado em seguida. Meu Deus. Ele teve uma AVC que o matou rapidamente. Não teve como salvar, né? Era a vontade do Senhor. Hoje nós entendemos. E no lugar daquela Santa Ceia foi colocado o caixão do meu pai. E ali a nossa vida seguiu, né? Foi seguindo, seguindo. E eu fui crescendo e entendendo muitas coisas, outras não. A gente não entende Que é tudo, difícil. né? É difícil. Mas quando eu tinha 11 anos, eu fui selada, batizada com o Espírito Santo. E eu sempre gostei muito de oração, muito de estar na casa do Senhor. Onde estavam as irmãzinhas do círculo de oração, lá estava eu. Na consagração, naquele tempo na nossa igreja em Nova Aurora tinha vigílias, eu ia para as vigílias. Então, eu sempre fui muito de oração. E o Senhor me visitou aos 11 anos, me batizou com o Espírito Santo, e aquilo cresceu dentro de mim, aquela comunhão tão gloriosa, sabe? Tão maravilhosa com Deus. E aos 12 para 13 anos eu recebi uma promessa muito linda num congresso da igreja, quando um pastor do Rio Grande do Sul esteve lá ministrando a palavra. Ele me chamou na frente do altar e disse assim para mim: você será a rocha da sua casa. Deus me mostra a tua família por um momento desamparada. Mas hoje o Senhor te levanta como rocha. Você será a estrutura espiritual, assim que eu entendi, né? Ele não usou essas palavras, mas eu entendi dessa forma. E ali eu comecei já a interceder pela minha família, daquele jeito pouco que eu entendia, né? Mas já comecei a desenvolver com Deus um relacionamento diferente. E a minha vida foi passando. Aos 17 anos, eu vim embora para Curitiba e eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor. Dos 17 aos 22 anos, eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor. E como todos que se afastam do caminho do Senhor, a gente passa por momentos que não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas eu costumo dizer que o Senhor foi muito misericordioso comigo e me resgatou com mão forte e poderosa. Eu havia feito uma viagem, eu já morava aqui em Curitiba, mas fiz uma viagem para Nova Aurora e passei lá 40 dias. E ali com amigos, indo em lugares que não devia, mas eu já estava fora dos caminhos do Senhor há um tempo. Eu tinha passado pelo Evangelho Quadrangular, fui muito acolhida, fiquei lá 2 anos, mas um dia o Espírito Santo falou para mim: este não é o lugar que o Senhor te chamou. E aquilo foi tão forte que eu falei: bom, então quem sabe é outro lugar, né? E continuei ali querendo visitar outros lugares, outros ministérios, mas não era aquilo que Deus tinha para mim. E eu fiz essa viagem, e quando eu voltei dessa viagem, aliás, lá nessa viagem ainda, na casa de uma amiga, eu comecei a sentir mal.
percebi que meu corpo tinha algumas marcas e aquilo me preocupou. Quando eu cheguei em casa, aqui em Curitiba, era manhã de 1º de maio, feriado. E eu cheguei de viagem por volta das 6, 7 horas da manhã, muito cedo, e me recolhi para dormir um pouco. Quando eu acordei, por volta das 10h30 da manhã, tinha uma missionária na minha casa. Deus tinha mandado ela lá. E aquela mulher chegou cheia de autoridade, irmã Ivone, cheia de autoridade. Eu me levantei quando ouvi aquela voz, porque a gente conhece a voz de Deus, né? Eu me levantei quando ouvi aquela voz e fui para a sala. E aquela irmã dizia assim para mim: tire as sandálias dos teus pés. Porque agora o lugar que tu vai pisar e o lugar que tu está pisando é santo. Chega de andar por caminhos que você andou. Agora eu quero um concerto contigo, verdadeiro, real. Meu Deus. E caso você não me obedeça, a tua cova está aberta. Misericórdia. E o Senhor falou fortemente comigo ali. E eu fiz o concerto. E aquele dia, passei aquele dia ali com a minha mãe, pensando em tudo que tinha acontecido. O Senhor falou muito comigo, foi muito extensa aquele momento ali que Deus preparou para mim, falando coisas que só eu e Deus sabia. E irmã Ivone, quando chegou a noite, eu fui me deitar, como se não bastasse tudo que Deus tinha falado comigo, mas o Senhor conhece o nosso coração. Eu fiz um concerto com Deus, mas eu acredito que Deus ainda queria que eu me arrependesse totalmente. Acho que a minha entrega naquela manhã não foi suficiente. E naquela madrugada, irmã Ivone, eu deitei para dormir, de repente eu me acordei desesperada de um sonho. O Senhor já mostrava as coisas para mim desde quando eu tinha 13 anos. Eu já tinha sonhos e o Senhor me mostrava, mas eu não entendia muitas coisas. E naquela madrugada, o Senhor me mostrou a minha cova. Fofinha, fechada, cheia de flores. E quando eu acordei, eu já acordei de joelho no chão, né? Mãe, ora por mim, ora, ora. Eu vi a minha cova fechada, mãe. Mas ela não estava fechada, vazia. Ela estava fechada e o meu corpo estava lá. Eu preciso fazer um concerto com Deus de verdade agora. O Senhor me impactou de uma forma tão tremenda. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque é para as mães que oram pelos seus filhos. O Senhor sabe como impactar o seu filho. O Senhor sabe como impactar o jovem que você tem dentro de casa. O Senhor sabe como se apresentar a Ele de forma que Ele se renda aos pés do Senhor. Às vezes nós ficamos tão preocupados com palavras, com levar ao culto, com levar na igreja, com ajudar a consertar a vida. Proíbe disso, proíbe daquilo. Descansa no Senhor. Ele detém o controle de todas as coisas. E algo que eu tenho aprendido com Deus, irmã Ivone, agora, já bem mais velha, né, com as lutas com os meus filhos, é que nós muitas vezes achamos que a responsabilidade espiritual sobre os filhos é só nossa, totalmente nossa. Que nós somos o caminho do céu para os nossos filhos. Nós temos essa ilusão na nossa mente, né? Lá no fundo, eu analisando, pensando outro dia, a gente acha que, não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar, eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu filho, Deus tem misericórdia da minha filha, Deus tem misericórdia. Mas quando, na verdade, o nosso filho é filho de Deus. Mães, descansem. O teu filho é filho de Deus. O Senhor vai alcançá-lo no momento certo. Tem que colocar nas mãos do Tem Senhor que e entregar descansar. nas mãos de Deus. E nós temos encontrado muitas mães aflitas, angustiadas, desesperadas. Nós temos que confiar no Senhor, né? Confia no Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E naquele momento, irmã Ivone, eu fiz aquele concerto com Deus. E comecei a frequentar, né, a igreja. Fui frequentando e me alinhando, e até que chegou o dia de me apresentar na igreja. E o pastor me apresentou numa quarta-feira, né? Retornei lá para a igreja do Jardim IP com o pastor Ananias, né?
Então, me recebeu muito bem, um grande pastor na minha vida. E eu cheguei lá e ele me apresentou e a irmã Rejane vai começar a cear conosco e tal. Reconciliei, fiquei ali um tempo até que ele me apresentou para comunhão, né? Então, quando eu cheguei, ali começou um processo difícil. Na primeira Santa Ceia que eu fui naquele lugar, naquela igreja, primeira Santa Ceia, eu fui participar, o preletor da noite pregou sobre Judas. Fez aquela pregação extensa sobre Judas. E na hora do apelo, ele me chamou para frente. Pregou sobre Judas, sobre a traição, sobre o pecado, sobre o oculto, sobre o escondido. E na hora do apelo, ele me chamou para frente, a mim e a minha irmã. E era o dia da Santa Ceia. E eu fiquei tão perturbada com aquilo, irmã Ivone, mas fui. Chegando lá, ele não explicou nada, simplesmente me chamou ali, não falou nada, orou e eu voltei para o banco. Meu Deus, o que é isso, né? As pessoas... Deu a entender que eu estava em pecado na minha primeira ceia. E eu fiquei tão constrangida, foi muito constrangedor, mas como não bastasse o constrangimento ali naquele momento, o irmão que foi servir a ceia me pulou. Ele passou direto. Meu Deus. E o meu irmão estava sentado do meu lado, puxou o paletó dele e falou, serve a ceia para minha irmã, você ouviu que ela está em comunhão? E ele voltou e serviu a ceia meio, e eu participei daquela ceia. Meu Deus, em muitas lágrimas. Ali já começou uma luta muito grande. E quando acabou o culto, o meu irmão, não satisfeito, né, pediu para falar com o preletor. O que é que Deus te mostrou para você chamar minha irmã lá, naquela situação? Porque ficou constrangedor, ficou assim. E o preletor da noite falou assim, não, irmão, por favor, não me entenda mal. O Senhor me mostrou que elas serão, eu e a minha irmã tínhamos ido lá na frente, que elas serão dirigentes do círculo de oração. E por que ele não disse, né? Mas aquilo, irmã Ivone, foi suficiente para eu falar, nunca mais eu vou voltar aqui. Nunca mais eu volto na igreja. Foi muita humilhação, foi muito triste. E passou-se aquela semana. Isso foi um domingo, passou 7 dias. No próximo domingo, irmã Ivone, algo sobrenatural aconteceu comigo. Eu já tinha dito que não iria mais. E eu sempre fui muito forte nas minhas decisões. Eu custo tomar uma decisão. Mas se eu tomar uma decisão, eu vou cumprir aquilo. Está certo dentro de mim, sabe? E eu fui cegada pelo Espírito Santo naquele dia. Não sei te dizer como eu me arrumei, como eu fui para a igreja. Mas quando eu me dei por mim, eu estava lá. Parece que eu acordei e eu estava sentada naquela cadeira. Deus, quando Ele quer te justificar, Ele até te cega. Te faz perder o sentido. Eu não iria mais ali nem pela justificativa, irmã Ivone. Mas o Espírito Santo me fez estar naquele lugar. E quando o culto já tinha iniciado, eu me dei conta de que eu estava lá. E o culto iniciou e eu falei, meu Deus, aquele conflito dentro de mim, como eu vim parar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E aquilo foi muito conflitante dentro de mim naquele momento. E logo o preletor da noite foi convidado lá do SIC, não me lembro o nome, já tentei por muitas vezes me lembrar. Mas aquele irmão foi e ele, quando assumiu a tribuna, ele disse assim, hoje eu não vim aqui para pregar. Hoje eu vim aqui, Deus me trouxe aqui porque Ele me mostrou uma grande humilhação. Uma pessoa foi muito humilhada aqui há 7 dias atrás. E o Senhor me trouxe aqui para te justificar e para perdoar a igreja. Olha que forte. Meu Deus. E a igreja, né? Eu entendo assim que a igreja não tinha culpa, né? Ela ouviu, lógico, e entendeu, né? Mas
naquele momento ali, Deus me justificou de uma forma tremenda. E Ele falou, e a pessoa que Deus quer justificar é essa moça sentada em tal cadeira, vestida de marrom. Eu estava com uma roupa marrom. E você vai vir aqui na frente. E eu fui. E quando eu cheguei na frente, Ele falou, agora você olha para essa igreja. Vira para frente. E eu virei, irmã Ivone. Ali Ele dizia assim para mim, essa igreja vai acompanhar o que eu vou fazer, Deus dizia, né? O que eu vou fazer na tua vida. Essa igreja vai ver quem sou eu na tua vida. Vou eu te levantar neste lugar, vou eu te fazer uma grande mulher, vou eu te colocar no lugar de honra neste lugar. E ali o Senhor me fez grandes promessas e me curou, me trouxe um bálsamo de cura naquele momento, para que eu pudesse prosseguir naquele lugar. E ali o Senhor foi, eu ainda era solteira, né? E o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando. Um dia também recebi uma palavra de uma pregadora que me chamou até a frente e disse assim para mim, o Senhor vai transformar você. Eu vejo o Senhor pegando você e te fazendo assim, farelinho. Meu Deus. E fazendo você um vaso novo do jeito que Ele quer. E ali foi iniciando processos, né? Vai se iniciando, o Senhor fecha a porta de trabalho, o Senhor nos faz deixar de relacionamentos onde Ele não está no negócio, né? E aquilo tudo começou, eu comecei a pedir a vontade de Deus para a minha vida. Comecei a me posicionar. Senhor, eu quero a Tua vontade. E eu já tinha um relacionamento de bastante tempo, mas o Senhor falou, eu não estou nisso. Um dia acordei de um sonho que o Senhor tinha falado comigo, eu falei para minha mãe, mãe, eu preciso muito parar com esse negócio de dar crédito a sonhos. Isso é barriga cheia, mãe. Eu não vou mais ouvir isso, depois eu fico com isso na minha cabeça. E não queria mais aquilo, irmã Ivone. E fui para o culto à noite. Chegando no culto à noite, uma preletora ministrou e eu não tinha carro, andava a pé. Santa Felicidade hoje é muito povoado, mas naquele tempo tinha lugares perigosos. Então acabava o culto, eu saía correndo. Saí correndo, acabou o culto, desci umas 2 quadras, vem aquela missionária com bastante dificuldade de andar, correndo atrás de mim, me chamando. E eu voltei uma quadra e ela dizia assim para mim, hoje você disse a Deus que você não vai mais dar crédito aos teus sonhos, mas Deus manda te dizer que Ele vai te revelar a tua vida inteirinha, até os mínimos detalhes, em sonhos. Aprenda a entender o que Deus quer fazer contigo. E ali o Senhor começou a me mostrar, passo a passo da minha vida, irmã Ivone, de uma forma tremenda. E me ajudando, assim, eu entendo que isso foi uma forma que Deus teve de falar comigo para me ajudar a caminhar mais fácil. Porque viria dias muito árduos, de muitos espinhos. Então ali o Senhor foi me ensinando. E eu já nesse relacionamento, né? E um dia o Senhor falou comigo que não estava. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não sinto que devo casar com esse homem. E o Senhor falou comigo no culto à noite que Ele não estava no negócio, que Ele mesmo colocaria um ponto final e que o meu marido entraria pela porta da minha igreja em 3 meses, com a família, e aquele era o meu marido. Irmã Ivone, passaram-se 3 meses. O meu sogro e a minha sogra vieram no culto, eu estava cantando na mocidade, e a minha sogra chegou em casa e falou assim para o meu marido, olha, hoje eu fui na igreja tal, eu e teu pai acho que vamos congregar lá. E lá tem uma moça, meu Deus, quando eu olhei para ela, eu vi o teu nome escrito na testa dela. E ali Já foi, tinha a né? aval da sogra. Já tinha a aval da sogra. E ali também tinha mais um irmão da igreja que foi lá, disse a mesma coisa. Aí meu marido foram congregar lá. Chegando lá, né, tudo se encaminhou, nós em 8 meses namoramos, noivamos e casamos. E ali começa mais um processo, né? Com muita dificuldade, nós não tínhamos o dinheiro para fazer o casamento, e o Senhor fez promessas, né? E antes de eu conhecer o meu marido, o Senhor já tinha me visitado e dito para mim que ele ia trazer um soldado. E meu marido era soldado da aeronáutica na época, né? Eu entendia que era um soldado de Cristo. E o Senhor trouxe um soldado para a minha vida, né? Muito forte, muito corajoso, né? Glória a Deus por isso. Então,
eu ali pude ver o encaminhar de Deus. E eu era muito dada ao louvor, então ele sempre ali me vendo cantar, mas eu muito resistente, né? Entrou em oração, jejum, e foi indo, e enfim, né? Casamos. E pós-casamento, 2 anos depois, eu engravidei da minha primeira filha. Ali, né, depois de todo esse processo do nosso matrimônio, ainda antes de entrar nessa gestação, né, nosso casamento foi muito difícil, cercado por muitas lutas. Na semana do nosso casamento, nós tivemos muitos desafios. Enfrentamos, assim, problemas seríssimos. O inimigo tentou contra a nossa vida durante o dia do casamento em 3 carros. Os 3 carros nós tivemos problemas sérios, o Senhor nos livrou de acidentes. Foi uma fúria muito grande, sabe? Ali nós víamos que Deus tinha um propósito, o Senhor já tinha falado, mas naquele dia do casamento nós vimos o quanto a fúria do inimigo era grande contra a nossa união. E ali o Senhor nos deu vitória, enfim, nós casamos, a nossa lua de mel foi cancelada, porque os carros que o nosso carro tinha estragado, o carro do sogro tinha estragado, o carro do padrinho também estragado. Ali entendemos que Deus queria nos livrar de algo, né? Então paramos. E enfim, nós nos casamos, quando 2 anos depois eu engravidei da minha primeira filha. A minha primeira filha, a irmã Ivone, eu tive uma gestação muito difícil, com pré-eclâmpsia, com muito risco gestacional. Quase perdi ela com 4 meses, minha pressão subiu muito, muito, muito. E ali entramos nesse processo, né, tão difícil do nascimento da minha filha. Mas durante a gestação, o Senhor já foi me mostrando o que eu passaria com ela, né? Me mostrava ela cheia de aparelhos, me mostrava ela só de fralda, me mostrava ela dentro de uma bacia e eu não entendia que depois seria uma incubadora, né? O Senhor foi me mostrando. E no parto da Rebeca, nos dias que chegou o dia do parto, eu estava numa consulta e ali eu tive o primeiro sinal de parto e já fui internada no hospital evangélico. Ali eu comecei um processo de parto que durou 24 horas. 24 horas de um parto muito difícil. Um parto muito só pela graça de Deus, sabe? Então, eu já com uma situação, um quadro muito agravado de pressão muito alta, de obesidade. Então, para ter a Rebeca naquele momento, para mim já era difícil. E um parto cesárea seria muito arriscado. Então, eu passei pelo parto induzido. E a Rebeca nasceu muito grande, ela não tinha problema nenhum. Até a última ecografia, ela não tinha problema nenhum. Mas ali, naquela hora, naquele momento do parto, ela sofreu muito. Então ali ela convulsionou, ali ela não chorou mais, ali ela defecou na água da placenta, ela engoliu toda aquela água. Ela passou por um período de sufocamento. Então quando ela nasceu, né, eu dentro daquela sala de parto, sofrendo muito, 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 não havendo jeito dos médicos conseguirem fazer aquele parto, muito complicado, a criança não nascia, eu não tinha dilatação adequada, eu era um bebê muito grande. E as enfermeiras pelejaram muito comigo naquele momento, muito, muito. Elas deitavam em cima da minha barriga para impulsionar aquela criança, mas como ela já estava muito em sofrimento, ela não conseguia sair. Ela já estava morrendo. Então, naquele momento ali que eu já estava também transtornada, os médicos já tinham mandado entrar o marido, porque eles perderiam a esposa e a filha. Uma enfermeira roda pela sala, por aquela sala de centro cirúrgico e puxa um caninho daquele do oxigênio, uma mangueirinha daquela, e coloca nas minhas narinas e eu consigo respirar. E naquela respirada, ela diz para mim, agora você vai fazer força. E eu ganhei aquele oxigênio, mãe Ivone, que veio do céu para a minha vida. E eu comecei ali a lutar, e deitou uma, e deitaram 2 mulheres em cima de mim. E eu consegui, com a graça de Deus, foi Deus que tirou, não eu consegui, né? Ele tirou aquela criança. E no momento que a Rebeca nasceu, ela nasceu roxa, ela nasceu
sem fôlego nenhum. Ela nasceu praticamente morta. Ela não chorava, ela não tinha reação nenhuma. E eu não pude, meu marido já estava ali também, precisou ser socorrido. O quadro era terrível, a situação era terrível. Era um quadro de morte, era um quadro de derrota, era um quadro de totalmente desenganado. Meu Deus. A mãe e a Os filha. meus irmãos já tinham lutado para entrar. Um irmão meu conseguiu, os outros não conseguiam. O meu marido não conseguia entrar, só nesse horário ele conseguiu. O quadro era muito difícil, terrivelmente. A minha irmã em casa, orando e o Senhor falando com ela que eu estava correndo sério risco. E era algo assim sobrenatural. Uma luta, uma guerra que não era aqui embaixo, era aqui, sabe? Era uma guerra espiritual. Mas Deus me deu uma grande vitória naquela situação, irmã Ivone. A minha filha nasce. Quando a minha filha nasce, a minha placenta, a placenta da gestação recolhe toda no meu útero de novo. Eu passo de novo por um processo de indução de parto. Vou ter que parir de novo aquela placenta. Depois de mais 1h30, 2 horas de parto, que aquela placenta sai, eu precisei entrar no centro cirúrgico e fazer mais uma cirurgia devido ao dano que foi causado nessa situação. E quando eu saio dessa cirurgia, eles me colocam ali no cantinho, no centro cirúrgico. E naquele momento eu vejo 2 bercinhos de criança. E eu estou ali em observação, sendo cuidada e observada para que a minha situação não piorasse. E aqueles 2 berços, aquelas 2 incubadoras ali do meu lado, também sendo cuidadas e observadas. Nesse momento, chegam as enfermeiras para a troca de plantão. E nesse momento da troca de plantão, ela começa a relatar tudo que acontece com os bebês, né? Sim. É o de costume, né? Então, ela começa a relatar ali que a minha filha, tudo que a minha filha tinha passado. Então, naquele momento, eu soube a situação da minha filha, eu soube a situação da minha vida. E não foi por boca de médicos, né? Eu soube por ouvir aquelas enfermeiras falando da pior forma que existe, né? Então, ela falava ali que aquele bebê nasceu sem fôlego, nasceu totalmente contaminado, devido a ter engolido as fezes, né? Eles chamam de mecônio. É um bebê que nasceu contaminado, é um bebê que convulsionou nas primeiras horas já tinha convulsionado 2 vezes, que o quadro dela era muito grave, que ela já estava com infecção. E foi falando ali tudo que aquele bebê tinha. E no final de tudo, ela falou assim, esse é o RN de Rejane Mara Carvalho. E ali o choque para mim foi muito grande. Falei, Deus, o que é isso? A minha filha não vai sobreviver. O risco de morte dela era muito alto. Elas já tinham dito, olha, ela tem um risco muito sério, ela vai direto para o neonatal 4, que é o mais grave. Mas a UTI neonatal estava com uma infecção lá dentro, né? Estava contaminada. Então, precisava ser limpo aquele lugar para receber aquelas crianças. E naquele momento ali, elas explicaram tudo sobre minha filha, e ao lado tinha um outro bebê. E ela começa a passar a ficha daquele bebê. Quando ela vai passando aquela ficha, e eu já estava ali em lágrimas, né? As minhas lágrimas corriam. E ela vai passando a ficha daquele bebê, e quando ela chega, né? Falar, esse é o RN da mãe e tal. E a mãe se aproxima e fala assim, esse é o Isaac. E a minha filha, elas não sabiam, né? Que era a Rebeca. E ali eu senti Deus, sabe? Senti Deus comigo naquele vale tão terrível, tão tremendo. E senti que Deus estava ali. E ali começa um processo de muitos dias. A Rebeca vai para a UTI, eu vou para o quarto, ainda sobre muita observação. E quando eu estou ali naquele quarto, né, minha sogra junto comigo não me deixa levantar, porque ela não queria que eu me visse. Ela ficava ali, trazia uma comadre, não queria, eu querendo ir ao banheiro, ela não deixava. Trazia uma comadre, daqui a pouco, não, vamos fazer na comadre de novo, faz um xixizinho aqui e tal. E ela não me deixava levantar. Até que um momento eu falei, não, eu quero levantar, eu quero tomar um banho, eu quero, né?
E eu fui para o banheiro e ela ia atrás de mim, irmã Ivone, mas ela ficava na frente dos espelhos, para que eu não me visse. Quando eu olhei no espelho, irmã Ivone, que ela não pôde mais me esconder, eu estava deformada. Meu Deus. Os meus olhos não tinham mais o branco do olho. Eu tive um derrame nas minhas vistas, um derrame no meu corpo, da cintura para cima, que eu fiquei totalmente deformada. Hematomas pelo rosto, terríveis, hematomas pelo corpo, todo. As manchas eram como se eu tivesse sido atropelada. Meu Jesus. Porque aquelas mulheres precisaram deitar em cima de mim. Então, naquele momento, estourou muito vaso. O meu quadro era terrível, irmã Ivone. Eu não trouxe fotos, mas eu tenho, viu? Tenho fotos da situação que eu fiquei. E eu comecei a falar para minha sogra, meu Deus, o que é isso? Ela, eu não queria que você se visse. E eu sangrava muito, 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 muito. E eu precisei ficar mais dias no hospital, devido a tudo que eu passei. A minha mãe, quando me viu, não teve noção de que eu tinha sofrido tanto. Ela olhou e eu sempre fui alérgica, né? Ela olhou e falou, meu Deus, você teve uma reação alérgica, você teve um... O que aconteceu? Isso é uma reação. Minha mãe era enfermeira, mas naquele momento ela não soube. Acho que talvez ela nunca tivesse visto algo parecido. Nada parecido. Meu marido, minha sogra, minha mãe, meu irmão, as pessoas que me viam, meu Deus, ficavam transtornadas de saber o que foi que aconteceu. Foi um grande livramento, irmã Ivone. Um grande livramento, um grande milagre. E a minha filha segue para a UTI. Ela segue para a UTI e lá ela totalmente desenganada. Cada dia era uma notícia, cada dia era uma notícia. E no 9º dia nós tivemos um diagnóstico bem certo, mais preciso do que aconteceria com ela. E ali ela está naquela situação, o médico diz que ela não vai sobreviver. Se sobreviver, ela tem chance de sobreviver, mas se sobreviver, ela não fala, não anda, é um vegetal, um estado vegetativo total. E ali começa a nossa batalha. Cada dia uma notícia dessa? mais difícil. E o nosso desespero. Nessas alturas eu já estava em casa, minha filha sozinha no hospital. Nessas alturas a situação já estava muito complicada. Mas o Senhor estava no controle. O Senhor estava no controle. E naquele dia eu saí muito abalado daquele hospital e meu marido falou assim, falei, eu não quero ir para casa, preciso ouvir a voz do Senhor. Ele falou, então vamos na casa do nosso pastor. E nós fomos até a casa do nosso pastor Ananias Quirino. E ele orou com a gente. A sua esposa foi muito usada por Deus também naquela tarde. Deus mostrou para ela, enquanto ela orava, uma garrafa verde de vidro. E ela disse que aquela garrafa, quando virava, a ponta ficava branca. E a minha filha, quando virava em cima da minha filha, a minha filha revivia. E ele orou e no outro dia nós marcamos para ele ir até a UTI ungí-la. E assim foi feito. Ele foi, ungiu ela, dali ela já saiu para exames, que a situação dela era gravíssima, então o hospital não dispunha da aparelhagem necessária para determinados exames. Então ela saía numa UTI móvel, ia para outros lugares, todos os neurônios dela haviam sido mortos. Ela não tinha chance de recuperação. Então o diagnóstico era cada dia pior, cada dia pior. Mas o irmão Ananias esteve ali, ungiu e nós seguíamos orando. E quando fez 14 dias, para 15 dias, o quadro dela se agravou porque ela não se alimentava. Né? Ela já tinha usado sonda de todo jeito, para limpar o estômago, limpar toda a parte contaminada. E ela, acho que aquilo feriu, não sei te explicar, mas ela não conseguia engolir nada. Se ela alimentasse até por sonda, tinha às vezes que aspirá-la, porque ia para o pulmão. Então ela começou a não comer e o quadro dela ela foi emagrecendo, agora ela tinha outro risco de morte. E naquele dia eu voltei para casa, dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu só levanto daqui. E eu estava muito mal, irmã Ivone. Imagina. Eu estava cheia de pontos, eu não tinha condição nenhuma de estar naquela situação de sofrimento, não tinha um dia de dieta, de repouso. Tinha que estar no hospital todos os dias, tentando fazer alimentar, amamentar.
E eu cheguei ali, quando eu cheguei em casa, dobrei os meus joelhos, comecei uma guerra ali com Deus. Eu preciso de uma palavra. E eu orava, abria a Bíblia e nada. Orava, abria a Bíblia e nada. E assim eu segui, irmã Ivone, por horas. Até o momento que eu falei, Senhor, eu vou fazer como Jacó aqui agora. Eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me der a minha bênção. E orei a Deus de uma forma muito sincera, muito quebrantada. Você pode imaginar a minha situação. E naquele momento, eu abri a Bíblia e o Senhor me deu uma palavra que está lá em Marcos. Não me recordo agora o versículo para te falar. Mas quando Jesus faz aquela cura do mudo, né? E a língua se destravou. E eu me agarrei nessa palavra. E fui para o hospital, irmã Ivone. Falei, Senhor, eu li aquela palavra que a língua destravou e eu vou me apegar nela. Pai, o Senhor vai fazer com que a minha filha se alimente. E a enfermeira disse assim, amanhã cedo a médica, chefe da UTI vai estar aqui, venha falar com ela. Ela precisa fazer alguma coisa. E eu fui com aquele sentimento, eu vou pedir para ela dar uma mamadeira. E eu cheguei lá, aí que entra o maior milagre, vai embora. Cheguei lá conversando com aquela médica, a médica falou assim, mãe, uma mamadeira? A tua filha não fica nem, não recebe o alimento de sonda, nem por seringa, nem por copinho. São a forma que a gente alimenta recém-nascidos de 6 meses. E você quer que eu dê uma mamadeira, ela não tem coordenação motora para sugar o teu peito. Ela não tem coordenação motora nenhuma. A tua filha dorme 23 horas e meia por dia. E a meia hora que ela passa acordada não é seguida. Ela acorda 2 minutinhos aqui, 3 ali. Durante 24 horas, soma-se meia hora. O resto é dormindo. O estado dela é de vegetal. E você quer que ela mame uma mamadeira. Eu falei, doutora, me prometa. É a última coisa que eu vou te pedir. E ela vendo o meu desespero, meu e do meu marido. Ela falou, eu falei, eu tenho uma mamadeira. Ela falou, eu nem tenho mamadeira. Eu falei, mas eu tenho uma mamadeira no carro. Ela, não, deixa, eu vou ver o que eu faço. Irmã Ivone, chegou a hora da dieta dela. E a nossa surpresa, podemos contemplar o que Deus tinha falado naquele momento. Ela conseguiu uma mamadeira que eu nunca vi outra igual em toda a minha vida. A mamadeira era uma garrafa de vidro verde, com o bico transparente. E vem aquela mamadeira com 30 ml de leite. E a minha filha, quando vai receber aquela mamadeira, nós chegamos bem na hora, e a enfermeira falou assim, chegou a dieta da Rebeca. É essa mamadeira. E ela virou, o meu marido olhava e chorava e falava assim, olha a garrafa verde que Deus mostrou. É agora que ela vai viver. Irmã Ivone, Deus fez aquele milagre. Ela mamou, ela sugou aquela mamadeira para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Ela mamou aquela mamadeira toda. A mamadeira da criança que estava do lado, que não mamou, ela mamou também. E nós ficamos ali no entorno do hospital, saímos, mas ficamos ali esperando passar mais 3 horas, que viesse a próxima dieta. E assim nós ficamos o dia todo. E ela mamou uma mamadeira, e a próxima, e nós nos enchemos de esperança e fomos para casa. Mas a minha filha não tinha previsão de alta, irmã Ivone. Os médicos não sabiam se ela ficaria 3 meses, 6 meses, 1 ano na UTI. E eu fui para casa. Naquele sábado, era um sábado. Naquele sábado fazia 15 dias que ela estava na UTI. E ela mamou aquela mamá. Eles não podiam colocar roupas nela. Como o Senhor me mostrava no sonho, ela ficava só de fralda. Porque eles precisavam controlar a respiração dela. Então era passado um plástico filme em volta do bercinho dela para aquecer um pouco. E as enfermeiras, tinha uma enfermeira para ela 24 horas, para controlar batimentos, respiração. A minha filha tomava remédios fortíssimos para não convulsionar. Ela já tomava fenobarbital, entre outros, que é o Gardenal, né? Entre outros medicamentos, desde o primeiro dia de vida. A situação dela era gravíssima. E nós fomos para casa, cheios de esperança, porque ela amamentou. Quando chegamos em casa, no dia seguinte,
Naquele dia o meu marido falou assim, hoje eu vou desligar os telefones da tomada. E nós vamos dormir, porque o nosso telefone não parava, né? E nós vamos dormir. E dormimos aquela manhã toda, levantamos, almoçamos, agora vamos para o hospital 2 horas da tarde. Fomos. Chegamos lá, a enfermeira que cuidava dela chamava-se Yolanda. Eu nunca mais vi essa mulher, mas nunca esqueci do seu nome. E a Yolanda falava para nós, meu Deus, eu estou desesperada atrás de vocês. A Rebeca está de alta. Ela está de alta e vocês não atendem esse telefone. Irmã Ivone, Deus visitou ela naquele dia com a cura. Fez um milagre. Fez um grande milagre que os médicos não nos podiam explicar. Como que aquela criança, de uma hora para outra, após receber aquela garrafa verde, que quando virava ficava ponta branca, era a garrafa do meu milagre. Aleluia. Era o milagre da minha casa chegando, irmã Ivone. Aleluia. E ali ela recebe aquele alimento e ela recebe alta. E o meu marido dizia, não brinca comigo, que eu já estou abalado, né? E ali ela recebeu alta. Mas antes desse período, eu estou esquecendo de uma parte muito importante, que antes dela receber essa alta, nós entrávamos e saíamos do hospital evangélico todos os dias. E um dia, nós saindo do hospital, o porteiro do hospital disse assim para o meu marido, espera um pouquinho, quero falar com vocês. E logo ele veio falar. Ele disse assim, tem 1 semana que eu não durmo. 1 semana que eu não posso dormir por causa de vocês. Ele era obreiro da nossa igreja. E ele dizia assim que o Senhor vinha falando com ele há 1 semana para dizer para nós que ele tiraria nossa filha daquele lugar sem sequelas. O Senhor estava fazendo promessas de milagre. Tiraria sem sequelas, que ele, este porteiro, havia perdido uma filha enquanto ministrava a palavra do Senhor em cima do púlpito. Ela estava há muitos dias na UTI e o Senhor recolheu a filha dele, mas que o nosso quadro não se repetiria. Que o Senhor tinha uma grande obra na nossa vida, que Ele estava permitindo nós passarmos por aquele estreito para cumprir o propósito, que a minha casa era escolhida, que o meu marido era escolhido. Antes de eu ir para o hospital para ganhar a Rebeca, irmã Ivone, um dia eu estava na igreja e o Senhor mandou um homem, um irmão, sair da congregação dele e ir até a minha congregação. Eu estava sentada ali para participar da Santa Ceia, quando aquele homem chega na porta, observa e acha um lugar ao meu lado. E ele sentou ao meu lado e disse assim, eu estou aqui hoje. Saí da minha igreja, Deus me tirou da minha igreja para trazer aqui, mulher, para sentar do teu lado e dizer para você que vem um vento muito forte, uma grande tempestade, mas o Senhor diz que Ele é contigo e te dará grande vitória, e a vitória será para testemunho, e é o que eu estou fazendo aqui hoje, para um grande testemunho que vai alcançar muitas vidas, que o Senhor vai levantar você, a tua casa, o teu marido, e o Senhor tem levantado, irmã Ivone. E ali eu passei por todo esse processo. O pastor Valdemar e a irmã Miriam também estiveram no hospital orando pela Rebeca. E o Senhor foi fazendo grandes milagres e ela saiu daquela UTI naquele domingo quando chegamos em casa. Quando chegamos em casa com aquela criança, o meu sogro e a minha sogra não podiam acreditar no que estavam vendo. Minha filha não tinha previsão de alta. Venha ver que ela está de alta, minha sogra não brinca com coisa séria. Estava em casa, irmã Ivone, para a glória de Deus. Aleluia. E ali se inicia outro processo. Inicia um processo de tratar a minha filha no CRAID, no Centro de Atendimento ao Deficiente Físico e Mental que nós temos aqui em Curitiba. E eu tratei a Rebeca ali durante aproximadamente 1 ano. E quando cheguei a primeira vez naquele lugar, irmã Ivone, um lugar muito difícil de entrar, um lugar onde as mães têm aquele semblante abatido, tamanho sofrimento, mas também são mães cheias de amor, cheias de garra, né? Escolhidas por Deus para cuidar daquelas crianças. Mas vamos dizer assim, o mais saudável dali tem uma síndrome de Down, uma síndrome mais, né, fraquinha. E muitos são bebês, outros já são de 40 anos naquelas cadeiras, né, que as mães empurram.
a vida inteira. É um vegetal, era o diagnóstico da minha filha. Os médicos não sabiam do milagre, né? Entenderam que precisava da alta, que era o momento, Deus já estava fazendo um milagre, mas não jogaram fora todo o diagnóstico, e eu fui para lá. Irmã Ivone, passei ali 1 ano com a Rebeca. O primeiro dia eu chorei muito, muito, precisei de atendimento psicológico, mas a minha guerra dentro de mim com Deus era que, Senhor, este não é o meu lugar. Senhor, o Senhor me fez promessas. Senhor, cura minha filha. Senhor, me liberta desse mal. Eu fui clamando, 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 sem entender, mas o Senhor foi me fazendo viver um dia após dia ali. A Rebeca não podia ser consultada em nenhum outro lugar. Os médicos dela todos tinham que ser dali. O acompanhamento dela era muito restrito. Todos os médicos tinham que estar em informação um ao outro para saber o que estava acontecendo nos primeiros desenvolvimentos dela. Os primeiros dias, meses, anos de vida. Então ela precisou passar por uma série de exames. E o neuro continuou com aqueles remédios fortíssimos, fortíssimos. E ela não apoiava, para você ter uma ideia, Mãe Ivone, a minha filha não apoiava o pescoço. As crianças de 2, 3 meses, 4 meses, já têm o pescocinho duro. Eu tinha que pegar, nós tínhamos que segurar a nossa filha de uma forma que o pescoço dela ficasse totalmente, o corpo dela totalmente apoiado. Senão o pescoço caía. O braço caía. Ela era um vegetal. Mas nós crendo na promessa. E o Senhor foi tratando. E nós fomos passando aquele 1 ano ali. Passando na moenda do Senhor. O processo dentro de nós era muito grande. Né? O processo de entender o que Deus queria conosco. Foi muito grande. E ali o médico começou a ver um pouquinho de melhor aqui, outro ali. Foi tirando um remedinho e outro, e outro, e outro. Até um dia que eu estava em casa, na casa da minha mãe tinha passado por uma enfermidade muito grande, e Deus fez um grande milagre. E ela passou entre a vida e a morte totalmente desenganada da medicina, mas o Senhor a curou e deu vida. E eu ali com ela, recebendo uma visita de uma irmã que o Senhor havia revelado para aquela irmã ir lá orar pela minha mãe. Quando ela chegou lá, ela olhou para aquela criança em cima do meu colo e disse assim para mim, Deus dizendo para mim na boca dela, fui eu que tirei do teu ventre. Eu que dei vida. E eu hoje te devolvo sem sequelas, totalmente curada. Naquele momento, irmã Ivone, ali encerrou-se o ciclo. A próxima consulta já foi de alta, do CRAID. Para a honra e glória do Senhor, ela foi totalmente liberta. Ela já começou a sustentar o pescoço, os braços, e devolver, a movimentação dela começou a vir normal, como uma criança normal, e normal, e normal, e é linda e perfeita, até hoje, para a glória de Deus. Glória a Jesus. O Senhor a curou completamente. Quando chegavam os primeiros anos de vida da Rebeca, que eu levava a carteirinha dela, no pediatra, o pediatra lia aquilo e falava assim, mãe, é essa criança? É a mesma da carteirinha? É a mesma da carteirinha. Eu não posso acreditar. Irmã Ivone, tudo relatado ali. Os exames que ela fez, a forma com que ela saiu do hospital, a forma com que ela foi acompanhada. Era um vegetal. E Deus a curou completamente. Um grande milagre que Deus fez na minha vida, na minha casa. Que coisa mais linda. E Deus vem fazendo grandes coisas, e vem fazendo. E a Rebeca foi crescendo, desenvolvendo. E Deus tem fechado a sepultura da minha casa. A minha sepultura. A sepultura da minha filha. A sepultura do meu marido aos 9 anos de idade. Meu marido teve 3 paradas cardíacas. Foi totalmente desenganado. Família 16 dias de UTI. Família de milagre. Família de milagre. Igualzinho a minha filha, 16 dias de UTI aos 9 anos de idade. Meu Jesus. Totalmente curado e devolvido. 3 paradas cardíacas, muito tempo em coma. Voltou e o médico dizia que voltaria com sequelas. Voltou sem sequelas. E o Senhor fez promessas para mim e para minha casa. E é por isso que nesta tarde eu quero, nesse vídeo, nesse testemunho, quero deixar para você. Teria muitas coisas para eu falar sobre o que aconteceu na minha vida fora do caminho do Senhor.
Mas são tantos os milagres que Deus fez na minha vida, irmã Ivone. E eu estou aqui contando poucos. Tá? Não dá para contar Não dá tudo. para contar tudo. Mas foram tantos os milagres que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, que eu não posso deixar de engrandecer esse Deus, Aleluia. de enaltecer esse Louvado Deus. seja o teu nome, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Aleluia. Naquele momento de tanto sofrimento, nos primeiros meses, eu dobrei o meu joelho, irmã Ivone, e falei para o Senhor assim: Senhor, cerra minha madre. Eu não quero mais filhos. E o Senhor cerrou a minha madre, irmã Ivone, durante 10 anos. 10 anos depois, irmã Ivone, o meu coração se encheu de um desejo tão grande de ter um filho. E eu falei para o meu marido assim, eu já tinha passado por várias cirurgias após essa situação da Rebeca. Eu passei por mais algumas cirurgias na minha vida, situações de quase morte. O Senhor me livrou grandiosamente. Não temos tempo para contar tudo, né? Mas fica para uma outra situação, outro encontro. Mas eu quero testificar o milagre da minha família hoje. Tá E quando certo. foi 10 anos depois, um dia eu falei para o meu marido assim, eu queria ter mais um filho. Eu estou com meu coração ardendo para ter mais um filho. E ele disse, mas meu amor, você já está com 36 anos. Você já não tem saúde. Passa por tantas coisas. Se eu estou aqui de pé hoje, irmã Ivone, é graças a Deus e é uma vida regrada de vitaminas que eu tomo diariamente, de reposições que eu faço no hospital mensalmente. Mas é por causa da gravidez? Por causa de outra situação. É? E ali eu tenho que cuidar muito da minha saúde. Mas eu dobrei os meus joelhos, irmã Ivone. Numa simples oração eu disse assim, Senhor, o meu coração arde para ter mais um filho. Se for a tua vontade, abre a minha madre. Amém. Meu Deus. E me levantei. Naqueles dias eu tive um sonho. Sonhei que eu estava num lugar que parecia aquelas mesas de plenário, sabe? Que tem os microfoninhos e tem muita gente importante naquelas mesas. Governadores, presidentes, e naquela mesa tinha um príncipe, todo daquelas terras, né, lá árabes, todo envolto naqueles tecidos, naqueles panos, e aquele príncipe era lindo, irmã Ivone, e ele me olhava muito, e aquele príncipe, eu estava junto com a Rebeca no meu sonho, aquele príncipe saía do lugar dele, vinha e me dava um beijo, e disse assim para mim, eu te amo, e eu vou vir para ficar com você. E eu disse assim, então venha. E ele disse assim, mas lá eu sou um príncipe. Mas para vir para a tua terra eu tenho que vir nu. E eu disse, tudo bem, eu vou comprar roupas. E acordei. Disse que eu tinha ido comprar, não acordei, perdão. Eu fui para comprar roupas. Como se eu tivesse acordado. Se encerrou aquela parte, eu fui comprar as roupas. Comprei roupas, disse que eu comprava muito tecido naquelas lojinhas de tecido. Era uma lojinha atrás da outra e tinha muitos tecidos. Daí disse que eu comprei aqueles tecidos, irmã Ivone, e voltei para esperar. Quando aquele príncipe chegou, eu rapidamente, assim, de rosto virado, embrulhei ele e começamos a caminhar naquela rua. Quando nós caminhamos, a chama andava, o lugar era muito diferente. E eu falei, meu Deus, achei uma praça, achei uma cafeteria. Eu gosto muito de café, me alegrei. Disse que falei assim, vamos tomar um café. E deixei ele sentado numa cadeira e fui pedir um café. Quando eu voltei, irmã Ivone, com o café na mão, aquele príncipe era uma criança. E eu falava, meu Deus, ele é um bebê. É um príncipe. E eu acordei e falei, Deus vai me dar um menino. Deus vai me dar um príncipe. E contei o sonho à minha mãe, e minha mãe falou, minha filha, meu Deus, mas você já passou o que passou no parto da Rebeca. Todo mundo ficava apavorado. Mãe Ivone, 3 meses depois, eu descobri que eu estava grávida de 3 meses. Meu Deus. Olha o que é esse Deus, irmã Ivone. Esse Deus é um Deus de milagre.
O Senhor ali estava formando a minha família, irmã Ivone. E eu tenho um menino de 7 anos chamado Lucas, e ele veio para a honra e glória do Senhor. O Senhor também me deu um grande livramento no parto do Lucas. Eu estava com tudo preparado, escolhi a dedo a minha médica, a obstetra que faria o parto. A dedo fiz um pré-natal cuidadoso, zeloso, achando que eu poderia me prevenir de tudo para que não acontecesse o que aconteceu no primeiro parto. E eu confiando no Senhor e falando, e nos médicos, né? Fazendo todo aquele preparo, tudo que estava ao meu alcance, o melhor hospital, a melhor maternidade, o melhor médico, o melhor plano de saúde. Irmã Ivone, estou eu dirigindo um culto de mulheres. Para a honra e glória do Senhor, eu dirigi o Círculo de Oração 7 anos nas igrejas que eu congreguei. Jardim IP e Jardim Pinheiros. Estou eu dirigindo um culto do Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de maio. O meu filho previsto para nascer no dia 8 de março. O meu filho previsto para o dia 23 de março. Estava dirigindo aquele culto e uma irmã sentada lá me observando. E me observando, e eu terminei de dirigir aquele culto com muita alegria, com muito amor, estava cheia a casa, um culto maravilhoso na presença de Deus. Despedi daquelas mulheres e desci do púlpito, aquela mulher já veio ao meu encontro. Veio ao meu encontro e já veio tomada pelo Espírito Santo, orando e dizendo para mim que o Senhor estava cortando o laço daquele parto, que havia um laço de destruição, que havia um laço de morte. Olha a história se repetindo. Olha o inimigo com o espírito da morte de novo dentro da minha casa. Que havia um laço de morte, que havia algo preparado para mim e para aquela criança naquele momento do parto. Mas que Deus estava trocando a equipe médica, Deus estava trocando o médico principal, Deus estava trocando todos os enfermeiros, Deus estava trocando horários e dia. Oh, glória! Deus é tremendo. E Ele faria uma grande obra e um grande livramento na minha casa mais uma vez. E para minha surpresa, irmã Ivone, eu ainda dirigi o culto, mais um culto, fomos numa caravana pregar no dia 13, dia 12, pregar e cantar numa igreja no dia 13 de manhã, era uma segunda-feira, eu acordo com a bolsa rompendo. Aquela criança estava adiantando 10 dias, Deus estava mudando o dia. E o dia 23 era com muita folga, porque era um dia marcado. Aquela criança estava adiantando 10 dias. Deus estava mudando o quadro. Chegando no hospital, a primeira coisa que a Regiane faz, né? É ligar, o marido liga para a obstetra. Deus já tinha falado que ia trocar tudo, mas na hora a gente não entende. Não. Liga para a obstetra e ela não vinha, mas o médico do plantão disse assim, ela tem um parto às 11 horas, dá tempo de você esperar chegar. Eu cheguei no hospital às 7 horas, já com dilatação, já com muito apurar das dores de parto, as contrações. E ele dá tempo de esperar. E ali foi apurando, 9h30 fez mais um exame, não vamos mais poder esperar, vamos ter que te internar. E eu falei, não, eu não posso internar, ela não chegou e eu tô ali. E 10 horas ele falou, não, eu preciso te internar, senão você vai ganhar esse neném aqui. E me internou pelo plantão do hospital. E eu ali, esperando a médica, e a médica chega. A médica chega e diz assim para mim, eu não vou fazer o teu parto porque você internou pelo plantão. E se você interna pelo plantão, o pagamento, os honorários dela era diferente. Ela falou, então agora você internou pelo plantão, você ganha pelo plantão. Olha só, muito, muito, sabe, insensível, muito... Ela se mostrou de uma forma terrível ali, naquele momento. E o meu marido se desesperou e eu também. Enfim, eu ganhei pelo plantão. Deus preparou um doutor abençoadíssimo. Eu narrei para ele tudo que eu passei. Tive outro parto normal, que eu não gostaria de ter. Tinha me programado para ter. O Senhor trocou toda a equipe médica. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Uma amiga minha, cliente minha e amiga pessoal, estava lá na hora do meu parto, trabalhava naquele hospital. Ela saiu correndo do Hospital Santa Cruz, foi até a maternidade que eu estava.
para receber, e ela chegou e tirou todo mundo e disse assim: esse bebê vai nascer na minha mão. Ela chegou e disse: cheguei, pode ganhar que está seguro. Era Deus cuidando de mim e da minha casa. Irmã Ivone, essa criança nasceu para a honra e glória do Senhor, perfeita. Eu tive um parto abençoado. O Senhor não permitiu que eu passasse pelo vale da sombra da morte mais uma vez. Ele foi comigo. Um posicionamento muda tudo, irmã Ivone. Muda. Quando você vive uma situação sem posicionamento, sem entender, tudo bem, é uma coisa, Deus te dá livramento, mas quando você já está no processo, já conhece esse Deus e não se posiciona, o risco é grave. Verdade. E quando você se posiciona, há um livramento. Naquele momento, Deus estava encerrando um quadro de morte na minha casa. Deus estava encerrando um quadro de laços, de fúria dentro do meu lar. E o Senhor trouxe uma criança perfeita, abençoada, que é uma bênção, que já ora lá no microfone, que já ora por pessoas, que já canta, que já fala da palavra do Senhor, que já prega, que quando sente alguma coisa errada, mamãe, esses dias ele me surpreendeu quando eu falei, olha, isso aí você vai ter que orar e falar com o Pai do Céu. Tudo bem, mamãe, eu vou para o meu quarto fazer o que Mateus 6:6 manda, que era dobra o teu joelho. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e teu Deus que vem secreto te abençoará. E quando eu perguntei para ele o que está escrito lá, ele disse tudo. Disse o versículo certinho para mim. Irmã Ivone, a minha casa é uma casa que trabalha com departamento de família. Nós estamos no Decádice há mais ou menos uns 10 anos, liderando o departamento de família. Nós estamos como professores do Decádice há 5 anos, aproximadamente, 5, 6 anos. O Senhor escolhe famílias, irmã Ivone. O Senhor escolhe famílias, Ele escolheu a minha casa. Amém. Escolheu a minha vida. Nós ministramos pela misericórdia do Senhor para casais, para adolescentes, já fizemos palestras, para crianças também pregamos, assim, dentro daquilo que o Senhor nos coloca, né? Uhum. Mas o que eu quero dizer aqui, que tem muitas pessoas desistindo das suas famílias. E a mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração hoje é para você que tem mais de um problema dentro da tua casa. Problemas com saúde, problemas com vícios, problemas com matrimônios, problemas com violências, problemas com abusos. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é especialista em restaurar famílias. O nosso Deus é especialista em firmar famílias. Família é um projeto de Deus. Família é algo que está no coração do Senhor. Nós somos famílias e somos famílias benditas pelo Pai do céu. A tua casa é bendita. A tua família é bendita. Não desista da tua família, ainda que a luta se mostre muito árdua, que custe muita lágrima, que custe muito choro, que custe muita dor, muito empenho. Não desista da tua casa. Eu poderia aqui relatar os problemas também que nós tivemos no nosso matrimônio, em tantas situações, mas o nosso tempo é curto. Mas eu quero dizer para você, mãe que me ouve, pai que me ouve, há um Deus que pode transformar a tua casa em um grande testemunho de milagre. O Senhor nos escolhe e firma famílias para viver em prol do reino. A minha casa vive para o reino. Eu posso dizer isso, irmã Ivone, cheia de temor e de amor pelo meu Deus. Porque andamos com temor e andamos também com muito amor. Fazemos a obra com amor. O Senhor tem zelado da minha casa. Ele é um Deus que zela pelas nossas famílias. Ele zela pelos teus filhos. Ele sabe o momento em que Ele deve agir. Ele sabe o momento do resgate. O Senhor não deixa a morte chegar onde há um joelho dobrado. Ele não deixa, irmã Ivone. Ainda que o médico desengane,
ainda que a sociedade Aleluias. desengane, ainda que todos olhem e digam, esse casamento não vai dar em nada, foi assim com o meu casamento. Pessoas da igreja disseram assim, eu dou 3 meses para esse casamento. Nós somos casados há 18 anos. A minha casa serve ao Senhor. A minha família serve famílias. Amém. Os meus filhos servem famílias. Que bênção. O Senhor alcança famílias. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu sei que famílias serão alcançadas. Com certeza. E o meu objetivo aqui nessa hora, nesse momento, nesse dia, é dizer para você que não há problema dentro do teu lar que Deus não resolva. É verdade. Ele escolhe desde o ventre, desde a gestação. Ele cuida desde o primeiro momento. Há mães que se desesperam quando tem uma gestação. Mas saiba que se você estiver na presença do Senhor, Ele cuida de todos os detalhes. E é isso por hoje, viu, irmã Ivone? Eu teria muitas coisas para contar. A gente entende. Mas o meu objetivo hoje é alcançar famílias. Verdade, tá? Precisamos, né? Precisamos. O Senhor não desampara, não. né? Desde a minha casa, uma família improvável, né? Que o Senhor sustentou. Nós somos em 5, todos bem-sucedidos para a glória de Deus. Amém. Né? O Senhor nunca desamparou. Até a minha casa, que é um grande milagre. O Senhor continua amparando para a glória dEle. Amém? Amém. Eu tenho que agradecer a você por esse lindo testemunho. A gente diz lindo porque você já atravessou, né? Você pode contar a vitória. Glória a Deus. É um testemunho que foi triste, muito choro, muitas lágrimas, mas hoje você conta a vitória, né? Vitória. De ter a Rebeca, eu não conheço a Rebeca. Mas vai conhecer. Eu já me lembrei de onde conheci você agora. Agora eu lembrei. E que Deus venha abençoar você, Regi. Amém. Amém. Que Deus venha cuidar da tua casa, da tua família, dos seus filhos, do teu ministério. Trabalhar com família, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. É um ministério árduo. E trabalhar para o Senhor não é fácil, né? Nós sabemos que é dificultoso. Mas quando a gente recebe aquela vitória que você está pedindo para Ele, aquela bênção, como tantas vitórias que você relatou aqui, é motivo da gente andar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Sabendo que esse testemunho vai ganhar mais vidas para o Senhor. Vai ganhar. E eu digo para você que está ouvindo, chegou até aqui ouvindo esse testemunho, passe para frente, mande para o parente, para os amigos, uma família que está destruída, que muitas vezes pensam que é improvável, mas não é não. Deus pode restituir, Deus restitui. Então nos ajude a levar vida para pessoas que muitas das vezes já não têm mais força, né? Parece que tudo acabou, mas o Senhor chega e começa a dar vida para você se você crê. O Senhor pode resgatar a tua família, a tua casa, assim como resgatou a casa da Regiane, resgatou a minha casa e de muitos irmãos. Então, mande esse vídeo para um amigo, uma família que está precisando ouvir. Compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a edificar vidas. Testemunho que edifica termina aqui com uma oração que você vai receber da irmã Regiane. Amém. Ela estará orando e nós estaremos encerrando o nosso Testemunho que Edifica de hoje. E eu quero deixar ainda, irmã Ivone, uma palavra que eu sempre carrego comigo. Quando o médico deu um diagnóstico para o Lucas, muito difícil. E não vou me estender nisso, mas eu cheguei na igreja, saí do consultório e fui para a igreja. Cheguei lá, o Senhor falou comigo assim, silêncio como a mulher, como a sunamita, como uma mulher rica de Sunem, né? Uhum. Silêncio, vai tudo bem contigo. E depois daquele diagnóstico, os médicos foram retrocedendo, dizendo que o meu filho não tinha nada. E hoje eu carrego isso comigo e quero que você carregue na tua casa. Quando você tiver uma dificuldade, quando a adversidade bater na tua porta, saiba que você é uma serva do Senhor e da tua boca tem que sair um vai tudo bem. É verdade. Vai tudo bem. Conta para o teu Deus. A tua casa verá milagre. Amém? Amém. Vamos orar. Eu quero agradecer, né? Nós não agradecemos. Tem alguém que você queira agradecer? Uma família? Com certeza tem, né? Tem, Estava sim. até esquecendo. Eu quero agradecer
primeiramente ao nosso Deus, né? É Verdade. maravilhoso. Eu quero agradecer a toda a igreja do Jardim IP, na pessoa do irmão Ananias, que me ajudou muito nesse tempo, da Rebeca. Quero Deus agradecer. sempre coloca pessoas para nos ajudar, Sempre né? coloca. Eu quero agradecer a minha família, a família do meu marido, meu sogro, minha sogra. A minha mãe já dorme no Senhor, mas foram pessoas que nos ajudaram muito, né? Então, toda a minha família, meus irmãos, a igreja como um todo, meu Deus, meu marido que é uma bênção, né? Então, fica aqui a gratidão, eu não posso dar nomes, irmã Ivone, É muito. porque seria injusto, Pode né? esquecer de alguém. São muitas pessoas que carregam a cruz com a gente no momento de dificuldade, né? Pessoas que nem se manifestam e estão ali orando, Verdade. intercedendo e o céu se move, né? Então, louva a Deus pela oportunidade, né? Que Deus te Imagina. abençoe ricamente. Obrigada Amém. por esse espaço aberto. Que Deus continue Amém. usando a vida de vocês de uma maneira poderosa, né? Amém. Em nome de Jesus, oremos. Amado Deus, eterno Pai, Sim, meu Deus. graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem Pai feito. eterno, Pelo levanta teu as minhas zelo, mãos Senhor, agora, por Senhor. tudo que o Senhor faz, Pai. Como o Senhor cuida de nós de uma maneira Sim, Jesus. tão especial, tão grandiosa. Senhor, eu quero te Sim, louvar meu por cada vida, Senhor, que está sendo alcançada Sim, através Jesus. desses testemunhos. Te louvar pela vida da irmã Ivone, pela vida do Felipe. Senhor, peço a Ti que Sim, continue Pai. abençoando, Senhor. Ó Deus, por este pastor Toma que libera conta, esse Jesus. espaço, abençoa esta casa de uma maneira poderosa. Senhor, abençoa as vidas, Senhor, os lares, Pai, que serão Aleluias. alcançados. Toca lá, Senhor. Toca mesmo, Chega, Senhor, através desse testemunho, desta oração, em famílias que necessitam da Tua mão, da Tua Sim, intervenção, do Teu Jesus. resgate, do Teu milagre. Senhor, chega, Sim, meu Pai Pai. querido, e faz uma grande obra Sim, e Jesus. restaura lares, Restaura Senhor. mesmo, Visita Senhor. famílias Visita, destruídas, Senhor. Senhor. Pai, olha a situação, meu Deus, que essa mulher, Jesus. este homem, ouve esse testemunho, Senhor. E visita Sim, lares, meu Pai. Deus. Faz Se uma tiver grande uma obra, criança Senhor. enferma, se ele Faz tocar um uma grande cura, milagre, Senhor. toma Levanta, conta, Senhor, Jesus. essas famílias Sim, para te meu servirem. Deus. Sim, Restaura, Jesus. opera de uma maneira especial. Sim, Oh, Deus, a tua presença seja notável através Sim, desse Jesus. testemunho aí na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Sim, Jesus, meu nós te louvamos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te louvo e te exalto por esta oportunidade. Seguimos, ó Pai, ó Deus, fazendo tudo conforme o teu Sim, querer. Jesus. Teu seja, Senhor, o governo, reinar, Pai, através desse canal. Faz a Sim, tua meu obra, Deus, faça Senhor, e mesmo, nada o Senhor. impeça, Pai. E seja Sim, para a glória do Jesus. teu nome, assim eu oro. E já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor. Jesus te ama e nós também. Amém. Deus abençoe.